a perguntinha, né, que eu postei no Google Sala de Aula, né, eu pedi para que vocês fizessem. Tá, então essa daqui foi a pergunta, né, da última aula, que foi relativa ao tema de reprodução, né, que vai ser até mesmo o tema que nós vamos trabalhar hoje aqui, nós vamos dar prosseguimento, né, porque na última aula nós conversamos muito em reprodução, mas mais voltado, né, para as plantas, né, estaquia, enxertia, mergulhia, entre outros processos, né. Então vamos na perguntinha. Muitas plantas podem se reproduzir tanto de forma assexuada como sexuada, né? A estaquia, por exemplo, é um tipo de reprodução assexuada. Nós vimos isso também. Hoje nós vamos entrar mais em detalhes, né, da diferença entre reprodução assexuada e sexuada. Em roseiras, um pedaço de caule de uma planta é retirado e plantado diretamente no solo ou deixado mergulhado em um recipiente com água até que formem novas raízes. Nas violetas, uma única folha pode originar uma nova planta. A estaquia é muito usada na agricultura. Considerando os aspectos da reprodução assexuada, qual é a vantagem desse tipo de reprodução vegetal para o agricultor? Bom, nós não trabalhamos na última aula bem assim as características mesmo da reprodução assexuada, né? Eu mostrei para vocês alguns exemplos, a gente discutiu um pouco, mas hoje a gente vai trabalhar isso mais. Então eu queria mais que vocês procurassem mesmo na internet, pesquisassem um pouco. Oi. A suculenta também, ela dá na folha também. Sim, a gente comentou isso até na aula passada, né? Tem diversas espécies de plantas, né? E são várias formas da gente fazer uma muda, né? Pode ser através do caule, a gente pode retirar uma folha e gerar uma nova planta, então depende muito da espécie da planta, né? Isso, com certeza. A gente tem que ficar atento onde está a pergunta principal, né? Que esse textinho aqui é um textinho introdutório, né? Que tenta mostrar para vocês, assim, ambientar a questão como um todo e o que ela vai cobrar mais à frente. Mas a pergunta mesmo em si é essa daqui. Considerando os aspectos da reprodução assexuada, qual a vantagem desse tipo de reprodução vegetal para o agricultor? Bom, eu vi a resposta de muitos de vocês. Alguns responderam de maneira muito legal, alguns tiveram um pouco mais de dificuldade, mas de uma maneira geral a turma foi bem, soube pesquisar legal. É uma coisa igual a gente tem discutido, né? Procurem produzir a sua própria resposta, não simplesmente copiar e colar da internet, porque isso daí faz parte também da aprendizado, né? A elaboração, a escrita, né? Das próprias questões, mas de uma maneira geral a turma foi bem. Então, se a gente pudesse falar um pouco, né? A gente até discutiu muito na última aula, a gente pode apontar algumas coisas, né? Por exemplo, a facilidade, né, em fazer, né, esse processo, né? A facilidade da estaquia, né, é uma coisa que atrai muitos agricultores, né? Porque é simplesmente retirar uma muda, né? Um pedaço de folha, um pedaço de caule e você colocar no caso, né, do exemplo aqui, né, da roseira, né, que ela foi colocada em um recipiente com água, mas outras são colocadas diretamente no solo. Então isso vai depender muito também das características da planta. Então, a facilidade, né, em produzir uma muda, né, e gerar uma nova planta a partir disso, né, atrai muitos, né, os agricultores, né, porque consegue reproduzir em larga escala e rapidamente. Bom, a segunda característica é a possibilidade, né, de propagação das melhores plantas, né? Porque o agricultor, na sua horta, na sua plantação lá, ele tem aquelas plantas, né, que ele seleciona que tem as melhores características, né? Por exemplo, cores, crescimento, por exemplo, árvores frutíferas, né? A produção de frutos. Então aquelas que produzem mais frutos são mais interessantes de você reproduzir, né? E na reprodução assexuada, no caso da estaquia ali e de várias outras, as novas plantas que são geradas, elas são clones da planta mãe, elas são idênticas, porque a gente simplesmente retira uma parte daquela planta e planta em outro lugar. E como o agricultor vai ficar esperto, né, naquelas plantas que apresentam melhores características para serem reproduzidas, ele pode fazer esse processo assim somente com aquelas plantas específicas, então isso daí é bastante vantajoso. A terceira característica, né, e eu acho que também é uma das principais que a gente podia trabalhar, é que as plantas, geralmente, né, quando é um processo de reprodução sexuada, plantação de sementes e tudo mais, elas têm que germinar e ir crescendo até atingir, né, a forma adulta. Só que fazendo esse processo de estaquia, simplesmente colocar lá e a muda crescer. Então isso daí agiliza muitos processos, né, que é simplesmente colocar a muda enraizar e crescer. Não precisa aquele processo todo de crescimento, de germinação, crescimento, até ela atingir a forma adulta. Então essas seriam mais ou menos as respostas que eu queria que vocês colocassem, né, na pergunta. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Não, ficou tranquilo, professor. Agora falar um pouco pro senhor,
Eu até concordo, tem a germinação que é bem fácil fazer isso e aquilo, mas o Paulo que gosta de plantar também, ele vai concordar comigo. Tem gente que tem a mão melhor para plantar, sabe? A planta tem outra característica, ela nasce que é uma beleza, hein? Com certeza. A mão tem que ser muito boa. Também há situações em que fazer esse processo de estaqui, de reprodução sexuada, não é tão vantajoso, né? Produzir clones, plantas idênticas entre si, nem sempre 100% vantajosa, né? Porque existem mudanças ambientais, existem diversos fatores que podem impactar essa plantação futuramente, né? Então a gente vai ver isso um pouquinho mais na aula de hoje. A reprodução é uma das principais características dos seres vivos, né? As características gerais dos seres vivos, no qual nós ainda estamos trabalhando. Ela é responsável, né, pela geração de descendentes e é por meio dela que a vida se perpetua na Terra, né? Para a biologia, né, sexo se refere a diferentes características físicas, fisiológicas e genéticas de um organismo, né, que permitem distingui-lo entre macho, fêmea. Mas na linguagem cotidiana, né, nós falamos em sexo, né, também para se referir à interação entre indivíduos, né, que envolve o contato com órgãos genitais, com ou sem o intuito reprodutivo. Nesse último caso, né, o termo mais adequado seria cópula, relação sexual. De uma forma resumida, assim, todos os seres vivos têm capacidade de reprodução, mas nem todas as espécies realizam a cópula na reprodução, né? Como a gente viu, existem outras formas de reproduzir, né? Sem ser pela cópula, pela fecundação. Basicamente, há dois tipos de reprodução, né? Nós temos a sexuada e a assexuada. E algumas espécies, né, apresentam os dois tipos de reprodução durante o ciclo de vida, como no caso de alguns animais invertebrados, algumas algas, fungos e muitas plantas. Vocês já estão enxergando meus slides? Sim. Tá. Então, como eu disse anteriormente, a reprodução garante a continuidade da espécie, né? Basicamente, tanto seres unicelulares como bactérias, entre outros, quanto os multicelulares ou pluricelulares, que nós vimos nas aulas anteriores, também podem reproduzir-se, né, de duas maneiras, né, tanto sexuada como assexuadamente. A reprodução, então, ela é fundamental, né, para a preservação da espécie, mas não é necessária para a sobrevivência do indivíduo, né? Então o indivíduo ele não precisa se reproduzir para ele sobreviver. Porém, para a espécie como um todo sobreviver, né, é preciso que essa espécie se reproduza, né, que os indivíduos se reproduzam. Como eu falei, basicamente, né, temos dois tipos, né, temos as reproduções assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, os indivíduos que surgem, né, por reprodução desse processo são geneticamente idênticos aos que lhe deram origem, né, e são geneticamente idênticos entre si. Ou seja, aquele indivíduo que se originou de uma reprodução sexuada, ele é igual à planta-mãe, né, a planta de origem, vamos supor, mas também as outras que virão serão iguais à planta-mãe. Mas a gente pode trabalhar com outras espécies também, por exemplo, no caso do paramécio e da hidra, que eu vou mostrar um videozinho para vocês daqui a pouco. Como eu falei, né, são, portanto, considerados clones, né, do indivíduo, né, inicial, aquele que se reproduziu. Os descendentes, né, dessa espécie só terão informações genéticas diferentes caso sofram mutações, né? Caso sofram alterações, né, na sua estrutura do DNA, que ocorrem de maneira aleatória. As mutações elas podem ser, como a gente vai ver futuramente também, neutras, totalmente prejudiciais ao organismo. Isso daí nós vamos ver mais no conteúdo adiante. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês agora de exemplos de reprodução assexuada. Se comparada à reprodução sexuada, né, a sexuada ela é mais simples, ela é mais rápida e é energeticamente menos custosa. Se gasta menos energia para se reproduzir assexuadamente do que para se reproduzir sexuadamente. E nos procariontes, né, como nós vimos, né, bactérias, entre outros organismos, só há reprodução assexuada. E o mais comum é a bipartição, ou cisparidade, ou divisão binária. E também há outras, né, como por exemplo no caso do brotamento. Eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, eu separei esse primeiro videozinho aqui, que é o vídeo de um protozoário, que é o paramécio. Como vocês podem ver, ele vai se reproduzir assexuadamente por divisão binária. Mostrando para vocês, aqui é um paramécio em processo já de divisão.
tela cheia. Estão vendo? Anteriormente eles eram uma única célula, uma célula só, grande. E com o passar do tempo, ela vai se dividindo em duas células menores. Ó, como vocês vão ver, já está sendo delimitado, né, a membrana, né, que separa os dois seres. Aí eu vou adiantando um pouco, que tem muito tempo de vídeo. Aí, ó, aqui já estão praticamente divididos. Aí, ó, até que eles se separam. Agora são dois indivíduos geneticamente iguais, são clones entre si, né? Olha que legal. Esse é um primeiro exemplo. O segundo exemplo nós temos da hidra. Agora esse exemplo já é um pouco diferente, né? Como nós vimos anteriormente, ali uma célula maior. O que é isso aqui, gente? Uma célula maior. Então ela se separa, né, em duas células menores. Já aqui, nesse processo chamado de brotamento, a produção de brotos, né, no qual o indivíduo inicial produz um broto geneticamente idêntico entre ele também. Esse broto cresce, geralmente se destaca, né, do ser inicial e passa a ter vida independente. Passa a ser um novo ser assim, independente daquele do qual o broto se originou inicialmente. A qualidade do vídeo é um pouquinho menor do que a outra, mas eu acho que dá para enxergar ainda. Aí, ó, o exemplo de uma hidra. Aí no processo de aqui, ó, formação de um broto, ó, como vocês podem ver, está sendo formado um broto desse ser. Aí, ó, esse broto se destaca. E com o tempo passa a ter vida independente, passa a crescer e a ser considerado um novo ser, né? E nós temos alguns outros tipos também, né? A gente pode falar de reprodução assexuada, né? Por exemplo, o da batata, que todos aqui já compraram aquela batata no supermercado, né? E viu nascendo, né, esses brotinhos aqui da batata, não já? Todo mundo aqui já deve ter passado por essa experiência. Que é um caso bastante estudado, né? Então, alguns tipos de batata, né, que popularmente, né, na verdade, nós chamamos de óleos, né, são na realidade gemas, né, que são estruturas, né, formadas por células indiferenciadas entre si, que são capazes de uma intensa capacidade de se reproduzirem. Então essas células se reproduzem muito e podem originar uma nova planta. Então esses brotos aqui vão se destacar da batata e vão originar uma nova planta. Ô professor. Oi. Mas não sei aí, mas lá para nós acontece muito isso com a batata doce. Com a batata doce. Como eu falei, são diversas espécies de batata. Há batatas que isso não ocorre, há batatas que isso ocorre, a batata doce também pode ocorrer. Para nós lá ocorre muito isso aí, mas com a batata doce. Sim. Tá, mas... Com essa aí também dá, ô Francisco. Também acontece. Até nessas mesmas que a gente compra no supermercado, vira e mexe, a gente deixa guardada lá na geladeira. Aí quando vê um tempinho assim, já nasce esses brotinhos assim. Geralmente são mais verdinhos, né, e tudo mais, mas vai depender muito. Um outro, né, exemplo, né, de reprodução assexuada, nós temos o zangão. Nós temos, né, numa colmeia, né, na comunidade, assim, na sociedade, entre abelhas, assim, nós temos, né, hierarquicamente, né, uma divisão entre rainhas, zangão e operárias, né. E no caso do zangão, é um processo diferente desses outros que a gente tem visto anteriormente. É um processo conhecido como partenogênese. O que acontece? Nós sabemos que na reprodução sexuada, né, indivíduos, né, o macho e a fêmea, produzem gametas, né, esses gametas fecundam e dão origem a um novo ser. Só que no caso do zangão é um caso curioso, porque a rainha origina um óvulo e esse óvulo não será fecundado.
Mas mesmo assim, esse óvulo irá se desenvolver e irá gerar o zangão. Então, ao contrário das operárias e da própria rainha, né, que se originam, né, de óvulos fecundados, o zangão ele se origina de um óvulo não fecundado, do óvulo não fecundado da rainha. Porque eu acho que depois o zangão morre, né, professor? Porque isso aí é que você carrega para fazer aquelas colmeias, né, não? Mas você tem que levar ele para fazer a colmeia, senão as outras abelhas não vão. Eu já trabalhei com isso aí, eu tenho mais ou menos ideia como é que é, professor. Não, o zangão ele tem uma importância fundamental, mas eu quero trabalhar mais ou menos essa questão aí da reprodução assexuada. Olha, vamos falar um pouquinho aqui, só gastar um pouquinho de tempo de aula, só para vocês verem que curioso. As operárias, por exemplo, elas são originadas da fecundação, né, de um óvulo. A rainha também. Só que qual que é a diferença entre as duas? Por exemplo, a colmeia tem uma determinada rainha. Aí, quando aquela rainha morre, eles têm que substituir. Então, eles pegam as larvas, né, das abelhas, as operárias selecionam, né, dentre aquelas larvas a melhor, né, que eles consideram para se tornar uma rainha. E qual que é a diferença daquela larva para se tornar uma rainha e uma operária? Bom, a larva, né, que se tornará uma rainha, ela continuará se alimentando de uma geleia real, vamos dizer assim, por um longo período. Enquanto as outras, né, as que virarão operárias, elas se alimentam por cerca de uns 3 dias, assim, dessa chamada geleia real, e depois a dieta, né, desses seres aí vão mudar, e elas vão se alimentar basicamente de pólen. Então essa que será a diferença de uma rainha para uma operária. A rainha, aquela larva vai passar por um bom tempo se alimentando dessa geleia real, enquanto o restante vai cessar essa dieta com geleia real e vai começar a se alimentar de pólen. Então, por isso que nós temos essas 3 diferenças aí das abelhas, né? Que são as operárias, a rainha e o zangão. E ao mesmo tempo a gente tem diferenças tão grandes, né, de tamanho, né? De uma rainha que é gigante assim, em relação às outras, aí um zangão que é um pouco menor e as operárias que são as menores, né? Entre todas. Eu só sabia mais da rainha e desse zangão um pouquinho, sabe, professor? Porque a rainha é a principal mesmo. Pra onde você levar ela, as outras vai todas, né? Sim. Aí, dessas outras eu não tinha bem conhecimento não, sabe? Mas da rainha e do zangão eu tinha mais ou menos ideia de um pouquinho, sabe? Eu gosto justamente de trabalhar isso, que eu acho bem legal, porque você sabe muita coisa, às vezes até mais que eu, porque vocês já vivenciaram essas experiências, mas tem muitas coisas que vocês realmente não viram, então eu acho interessante trabalhar isso daí, que às vezes você tem uma vivência e vocês conseguem perceber, isso realmente aí já aconteceu comigo, ou senão eu consegui perceber isso, mas eu não sabia como acontece, então eu acho bem legal trazer isso. Sabe por quê? Porque eu trabalhei em projeto de melão, melancia, aquilo, então a gente precisa da abelha para ela bater naquela flor para polinizar, né? Sair, sabe? Uhum. Então por isso que eu entendo um pouco, sabe? Você tem que dar aquelas colmeias ao redor da sua plantação de melão, melancia, aquilo, para quando sair aquela florzinha, a abelha vai lá, cutuca um pouquinho e aquela planta consegue sair. Por isso que eu entendo um pouquinho. Bem legal. Sempre que você tiver uma contribuição para a aula aí, eu espero que você fale mesmo. Porque isso daí eu gosto bastante. Então, além da reprodução assexuada, né, que nós vimos agora, nós temos também a reprodução sexuada, né? Então, na reprodução sexuada, né, 2 células especializadas, né, chamadas de gametas, né, os 2 núcleos especiais, tanto faz, se fundem e formam uma célula ovo, né, ou zigoto, que por uma série de multiplicações, né, esse zigoto se multiplica e dá origem a um novo indivíduo. Como eu havia falado anteriormente, né, os gametos masculinos são os espermatozoides e os das fêmeas são os ovos, né, eles se juntam e num processo conhecido como fecundação, né. Diferentemente, né, da reprodução assexuada, há uma mistura, né, do material genético dos gametas, né, masculinos e femininos, né, resultantes da fecundação. Logo, as proles, né, aqueles seres que serão originados desse processo reprodutivo, eles não são iguais aos pais, eles não são clones dos pais, mas eles são semelhantes aos pais. E também eles não são iguais entre si, né? Assim como a gente vai fazendo aquele processo assim, várias mudas, as mudas vão ser iguais entre si. Aqui, cada indivíduo, né, cada filho, cada prole vai ser diferente entre si.
A não ser no caso de gêmeos idênticos, né, que acontece aqui frequentemente, né, que nós vemos casos, às vezes até conhecemos pessoas, né, que teve filhos, né, gêmeos idênticos e tudo mais. Até aí tudo tranquilo? Silêncio, então creio que sim. A reprodução sexuada, ela, embora, né, ela é mais custosa energeticamente que a reprodução assexuada, ela traz algumas vantagens evolutivas e é o mais amplamente assim, difundido entre os diferentes grupos de seres vivos, né? O ambiente, né, ao nosso redor, se tudo ao nosso redor fosse estável, sem sofrer alterações ao longo do tempo e do espaço e tudo mais, a reprodução assexuada seria muito vantajosa, pois preservaria as características dos organismos para uma específica, né, condição ecológica, né, do local em que está inserido. Só que, entretanto, não é uma realidade, né? O ambiente sempre pode apresentar alterações, né? E uma modificação qualquer nesse ambiente que seja desfavorável pode eliminar de uma vez só assim, toda a população. Se ela for formada, né, por indivíduos idênticos, se todos os seres ali se reproduzirem sexuadamente. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um exemplo das mariposas de Manchester. Vocês já ouviram falar nisso? Então, eu não ouvi, nunca vi. Porque é um exemplo bem clássico, que eu vou trabalhar essa questão de como uma alteração ambiental pode ser totalmente vantajosa para alguma característica que anteriormente era desfavorável. Isso a gente vai trabalhar até um pouco mais na evolução na próxima aula. Essas mariposas, então, né, tanto essas brancas aqui como as pretas, essas escuras, que a gente chama de melanínicas, né, melânicas, algumas coisas assim, são mariposas, né, que povoavam a cidade inglesa de Manchester. Em meados assim, do século XIX, antes do processo de revolução industrial da cidade e tudo mais. E nesse período era marcante o predomínio de mariposas claras, né, essas branquinhas aqui, em relação às mariposas escuras. As mariposas claras eram muito mais abundantes. E por que isso? Porque os troncos das árvores desses locais eram recobertas por líquens. E esses líquens aqui tinham uma coloração um pouco mais clara. Então, essas mariposas brancas aqui, ao estarem no tronco da árvore, elas meio que se camuflaram, né? E era difícil a visualização por parte dos pássaros insetívoros que capturavam e devoravam, né, em maior número essas mariposas. Então, qual que era o principal foco de alimento dos pássaros insetívoros? Eram as mariposas escuras, porque eles não conseguiam identificar com tanta facilidade aquelas mariposas mais claras presentes nos troncos com os líquens. Porém, imagine que essas mariposas escuras aqui e um tronco totalmente recoberto por líquens, como eu mostro aqui na foto. Elas são extremamente visíveis, né? Enquanto essas outras aqui se camuflam. Porém, a partir de um processo, né, de industrialização da cidade, uma industrialização bem forte, assim, severa, os líquens, né, foram praticamente eliminados, né, pela poluição ambiental. E a fuligem, né, das fábricas e tudo mais, aquela fumaceira, tornou um ambiente dotado de um fundo escuro. Então, as mariposas escuras, elas passaram a se camuflar melhor que as mariposas brancas no ambiente. Então, dentro de um curto período de tempo, as mariposas escuras passaram a ser mariposas predominantes naquela região. E as mariposas mais claras, né, as mariposas brancas, começaram a ser predadas e reduziram muito de tamanho. Então aqui a gente pode ver, ó, a diferença aqui mais ou menos de coloração das duas, como é gritante. E aqui é um gráfico da época, que mostra que aqui, ó, até o ano de 1910, 1920... a população, a porcentagem de mariposas melânicas, né, era muito baixa, né? Era muito baixa. E com o tempo, a partir do processo de industrialização, olha como que elas decolaram em questão de 10 anos, 20 anos. Olha como que a população aumentou não sei quantos por cento, mais de 100 vezes o número em relação às mariposas brancas. Então isso aqui é um dado bem legal.
Só que eu trouxe para vocês um outro vídeo também, que mostra que a reprodução sexuada, né, não necessariamente é uma reprodução que tem que ter aquela relação sexual, interação sexual direta, né? Elas podem ocorrer de outras formas. Nós temos, por exemplo, no caso das rãs, né, que esse movimento aqui, na verdade, é para facilitar o encontro do gameta masculino e o gameta feminino. Esse movimento assim do macho ir por cima da fêmea é porque a fêmea deposita os óvulos na água, e o macho, então, deposita os gametas masculinos. E esses gametas masculinos, então, na água, vão de encontro ao óvulo e geram, então, o zigoto, a célula ovo. Então, aqui está mostrando, né, o exemplo das rãs, que a fêmea, né, então, ela despeja, né, os óvulos na água. E o macho, então, por estar por cima dela, fica mais fácil dos gametas masculinos se encontrarem, né, com os óvulos. Porque vão estar muito próximos. Então, ocorre a fecundação a partir desse processo. Aí aqui é mais ou menos mostrando, né, todo esse processo aí de fecundação. A formação das larvas iniciais, até a formação dos girinos. Então eles sofrerem, né, as mudanças e se tornarem novas espécies, né, adultas. Já peguei muito isso aí no brejo. Ô professor. Oi. Essa lavrazinha aí, que é isso, Paulo? Chega tempo de chuva que a gente vê diretamente, será que é isso aí? Pode falar, não entendi essa pergunta. Essa lavrazinha que tem, sabe? Essa lavrazinha que tem. Que você passou aí, aquela, pronto, quando tem tempo de chuva, isso e aquilo, que a gente vai. Vamos que tem uma água corrente, isso e aquilo que fica na beiradazinha d'água, será que é isso aí ou não? Eu não sei te falar ao certo se é ou não, mas tem uma chance de ser sim. Porque ocorre justamente isso, né? Tem muitos tempos de seca, né, e tudo mais, que córregos, riachos, algumas coisas assim. Eu acho que o Paulo também pode até conhecer, né? Quando chove, às vezes fica aquelas lavrazinhas assim na água, sabe? Como eu quero falar, no caso das rãs e dos sapos, elas são dependentes da água para a reprodução, como vocês podem ver. Então, por exemplo, em épocas de seca, de riachos, lagos e tudo mais, esses seres assim, como é que eles vão se reproduzir? Não, então durante o período de chuva, às vezes, esses locais assim enchem, né? Então riachos, lagos assim, atingem um certo nível propício para a reprodução. Então esses seres vão lá e se reproduzem. Aí pode ser que o que você viu, né, nas beiradas, né, de riachos e tudo mais, sejam, né? Mas eu não consigo te mostrar, né? É verdade, porque o seguinte a corimba mesmo, ela só produz na água corrente, sabe? Com água corrente. Até agora, pessoal, vocês tiveram alguma dúvida da diferença entre reprodução sexuada e assexuada? Ficou claro ou teve alguma coisa que não ficou muito evidente para vocês? Não, para mim ficou claro também. Para mim está claro, professor. Claro. Vocês conseguiram entender como que as alterações ambientais podem ser determinantes muito para uma espécie? Por exemplo, nesse do caso da mariposa, como que a morte dos líquens e a coloração assim dos troncos assim já foi determinante para que uma parcela, né, daquela espécie, né, que são todos da mesma espécie, se sobressaíssem sobre outras. Professor, Oi. Mas a mariposa ela só aparece mais na época do inverno, né? Ou não? Não, mas a situação que eu tô trabalhando ali não é muito essa questão de estações do ano, e sim o impacto gerado na industrialização. Porque por mais que, na verdade, não existe uma época, às vezes, certas pra gente ter uma certa espécie, né? Às vezes elas são mais encontradas durante aquela época, mas não necessariamente não existe aquela espécie na região no momento, né? Ela pode estar lá, só que você só não... Eu falei assim porque a gente vê mais ela quando tá no inverno, sabe? Por isso que eu perguntei. Mas se a gente for olhar, né, por exemplo, a cidade de Manchester, né, Inglaterra e tudo mais, já é um local com uma temperatura bastante fria, né, em grande parte do ano. E esse processo aí das mariposas, ele é bem clássico, porque se deu bem no início, assim, do processo de revolução industrial. Ô professor. Oi. Essa semana agora passou na televisão a respeito das cigarras. Lá, como é que chama? Esqueci o nome do país. Lá ela vive 17 anos debaixo da terra
Aí quando ela sai, ela morre no mesmo dia. Ela sai, já vai pra árvore e fica cantando até certa hora, depois ela pega e já fica morta ali na árvore ali. Aí quando ela seca, já de dentro dela já sai outra cigarra e vai pra terra de novo. Você chegou a ver esse caso? Se eu não me engano, é nos Estados Unidos, né? Uma invasão de cigarra, né? Ela fica. Passa 17 anos debaixo da terra, não lembro bem. Mas é alguma coisa, uma reportagem que saiu, acho que é dos Estados Unidos, que teve uma invasão de cigarras, não foi isso? Ele estava falando sobre invasão, isso mesmo. Só que tinha invasão de ratos, é isso mesmo, nos Estados Unidos. Tinha invasão de ratos. Aí só que depois dessa matéria, eles pegou e mostrou a respeito dessa cigarra. O que ela faz? Tem uma árvore específica que ela gosta de ir para debaixo dessa árvore. Essa árvore é uma árvore que elas gostam de ficar debaixo dela mesma. É tanto que teve uma banda que gravou, olha só pra você ver, uma banda tipo de ópera, tipo de instrumento mesmo, né? Eles gravaram debaixo dessa árvore, entendeu? É muito boa a matéria, é muito boa a matéria que estava passando. Na hora que eu achar, eu mando pra você. Não, eu acho que eu vi um pouco dessa daí, que são cigarras periódicas, né? Aí que num período de maio, não sei o que, teve uma invasão, né, de cigarras, né? Elas não são prejudiciais nem nada, né? Mas eu acho que... Eu não lembro direito isso daí que você falou, mas... eu acho que elas se acasalam, né? Põem ovos e morrem, né? De 4 a 6 semanas, não é bem assim de uma vez, não. Demora um certo tempo. Mas eu acho que existem várias espécies de seres vivos que tem basicamente esse intuito reprodutivo, né? Que depois que reproduz não tem mais o... Porque ela já era um pouquinho menorzinha, não era igual a dessa do Brasil, não. Que a do Brasil é aquelas grandes, né? Lá já era uma menorzinha já. Eu acho que eu li essa reportagem da cigarra assim. Então, elas ficam enterradas, né? Cerca de 17 anos. Aí elas saem, aí meio que o intuito é se reproduzir mesmo, aí ela se reproduz, aí dentro de 4 a 6 semanas essa cigarra então vai morrer e vai ter originado, né, novas proles, né, essas proles então se enterram, ficam mais durante algum período, né, e se reproduzem também, né. Mas eu achei mais interessante, foi deles na matéria, falar que ela vem, ela fica na árvore, né? Aí essa mesma casca dela, que ela morre ali, sai outra de dentro ali mesmo. Não sei se é realmente uma outra, né? Porque geralmente seres como cigarra, alguns crustáceos e tudo mais, elas têm essa troca, né, dessa estrutura, né, que protege, de revestimento do corpo, né, que é de quitina geralmente. Então, à medida que ela cresce e atinge um certo tamanho, aquela estrutura, que é uma estrutura rígida de proteção para aquela espécie, já não cabe mais, então vai impedir o crescimento daquele ser. Então o que ela faz? Ela rompe aquela estrutura de quitina para poder crescer, aí ela cresce e renova a estrutura. Então ela vai lá e é revestida novamente por uma estrutura de quitina mais adequada, né, para aquele tamanho, né, para o desenvolvimento. Então ela cresce e aquela estrutura de quitina então, anterior é abandonada e é substituída por uma outra com tamanho adequado. Então eu não sei se realmente é uma nova cigarra que sai de dentro ou se é somente uma troca, né, dessa estrutura protetora, né, dessa camada protetora da cigarra. Mas pode ser que seja, eu não sei, eu não li muito a fundo a reportagem, mas eu sei qual que você está falando. Elas gostam muito de pé de manga. Como é que é? Elas gostam muito de pé de manga. Isso daí eu não tenho muita oportunidade lá na Gameleira, lá na Gameleira tem vários pés de mangas. Então elas, à tarde assim, elas cantavam até estourar. Estourava, secava e aí no outro dia estava cheio de cigarra agarrada nos troncos dos pés de manga. Legal. Essa daí eu não sabia. Eu sabia que, tipo, tem épocas determinadas, né, que as cigarras estão com maior predomínio, né, assim. Até mesmo na cidade, né, numas regiãozinhas, assim, às vezes uma região pequenininha de mata e tudo mais já é o suficiente, né, pra gente estar com aquele barulho ensurdecedor, assim. Eu não quero passar para outro conteúdo se ficou alguma coisa, mas eu, pelo jeito, assim, não ficou, tá todo mundo tranquilo. Conforme o combinado, eu vou postar a atividade no Google Sala de Aula.
Mas eu também vou postar uma atividade que vai ser considerada uma atividade extra, então. Aqueles que estiverem mais confortáveis a fazer, faça a atividade. Aqueles que optarem por só fazer as atividades que têm que ser realmente entregues, entregue a atividade. Porque houve, né, uma certa reclamação e a gente meio que chegou nesse consenso aí, então, que aqueles então que se predispõem, né, a fazer todas as atividades, então que façam, e os outros vão entregando, né, só aquelas que conseguirem realmente. Como eu disse, né, as atividades que agora vão ser postadas nesse esquema de blocos vão ser atividades mais profundas, assim, aprofundadas, né, em questão de alternativas, né, de, por exemplo, eu vou trabalhar agora um A, um B e um C, em vez de só trabalhar uma pergunta central e tudo mais, mas aí vocês vão se adequando com o tempo e vão passando feedback pra gente. Então eu quero que não fique uma coisa ruim pra gente, entendeu? Não é que a gente está pensando no pior para vocês, a gente buscou simplesmente o melhor. Então não é uma... Eu acho que vocês têm espaço para irem conversando com a gente, e a partir do momento que aquilo não está sendo legal, vocês vão informando pra gente. E eu acho que da forma como ocorreu no dia lá, ficou uma coisa meio chata assim pros dois lados, né? Uns não concordando de lado e outros não concordando de outro. Mas isso daí não é legal pra gente manter daqui pra frente, né? Então... Hoje, né, ninguém comentou na minha aula, né, mas espero que vocês estejam com o tempo compreendendo, né, toda essa situação, que a gente possa, né, dar prosseguimento legal aqui pro ano letivo, né, sem grandes problemas nem nada. Vocês estão gostando desse tipo de atividade que eu tenho postado? Ou vocês têm alguma reclamação acerca das atividades, assim? Então, porque eu exploro bastante enunciados com bastante texto, leitura de textos. Tem sido legal, tem sido tranquilo? Porque a minha ideia é, às vezes, até começar a trabalhar umas outras ideias. A utilizar links de formulários Google e tudo mais com vocês. Aí eu posto o link lá no Google Sala de Aula, vocês entram e respondem a atividade. Às vezes é mais interessante até do que a forma como está sendo trabalhada lá. Para mim, da forma que está sendo boa. Professor, para mim também tá bom, sabe? Assim, eu respondo do meu jeito que eu consigo responder, sabe? Então... Eu, às vezes, até que eu pesquiso lá, às vezes eu não pesquiso não, eu tiro da minha cabeça mesmo, sabe? Não, isso, não, uma coisa que vocês têm que ter em mente, com essa questão de, eu faço da minha cabeça, eu pesquiso. Ambas as duas formas são muito boas de se aprender bastante, porque como eu não gosto de dar retornos individuais para as questões. Eu gosto de trabalhar as questões em sala, porque primeiro é uma discussão, então caso eu escrevesse lá para vocês, muita gente recebe a resposta, lê, às vezes não entende, mas não vem procurar. E eu explicando, eu tentando achar uma melhor forma de trazer para vocês essas questões, eu acho que fica bem mais claro, bem mais evidente para vocês o que eu queria com a questão. Com relação à pesquisa, era legal vocês mesclarem um pouquinho dos dois. Tentarem responder, às vezes, a pergunta sem uma pesquisa prévia, não tem problema. Vocês podem lá responder, depois vocês vão lá na internet e procuram e vejam se acertou ou errou. Ou, às vezes, vocês podem até consultar na internet. Aí vocês verem a resposta para aquela questão, aí vocês vão lá e respondam. Só que a grande importância de tudo é que vocês produzam sua própria resposta. Isso daí, se fosse no presencial, igual... teremos, né, daqui a pouco, né, se tudo der certo, vocês não vão ter essa opção de pesquisar na internet, pegar um Ctrl+C, Ctrl+V e simplesmente postar lá no Google Sala de Aula. Então é legal que vocês treinem isso mesmo aí. É uma coisa que vocês igual até têm cobrado, né, justamente as atividades serem alguns mais frequentes, outra questão de atividades com um tempo maior para ser respondidas. Não teve essas duas demandas dos dois lados? Então, isso tudo aí tem um propósito, né? Tem um propósito de qualidade de ensino. Então é preciso que vocês também produzam sua resposta e não simplesmente copiem da internet. Porque isso daí você simplesmente lê e colar lá, com o tempo vocês não vão assimilar aquilo que vocês leram. É uma leitura rápida que vocês simplesmente fizeram para colar uma questão. Não teve que escrever, não teve que ter aquele processo de entender o que vocês colocaram ali, um processo de elaboração, de tentar procurar as melhores palavras que se encaixam, que se relacionam certinho entre si. Então todo esse processo aí faz parte da produção de uma resposta. É verdade, doutor. É verdade, é que nem se a pessoa for copiar
uma comparação, se for ter uma prova, a pessoa copiar do outro, então a pessoa não vai fazer nada, porque o que acontece? Você tem que fazer de você mesmo, sabe? E uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça de vocês é que, no final, nessa questão do presencial, a gente valoriza muito mais a participação e vocês fazerem as atividades propostas. Errar faz parte. Então, vocês postarem uma resposta lá que esteja errada, não vai fazer o seu conceito mudar, não vai fazer vocês serem reprovados no final do ano, mas vai fazer a gente ficar atento. Essas daqui podem ser as dificuldades maiores da turma e tudo mais. Então, no final, o seu conceito vai estar baseado em fazer as atividades e participação nas aulas. O restante, assim, pra gente, o erro é o que menos importa. O erro faz parte, mas é preciso que vocês também aprendam com os erros. Nessas discussões que eu faço em sala, se não ficou clara, às vezes, alguma resposta que eu dou, vocês vão lá e falam: professor, eu não entendi, ou se não, é isso, entendeu? Porque muitas vezes vocês se tornam passivos, assim, porque, eu já respondi, eu não vou ter mais aquilo, né, pra ter com que trabalhar, aquilo com que mexer posteriormente. Então vocês às vezes não chegam e perguntam, ou às vezes não tiram a dúvida acerca da resposta. Então é legal que vocês respondam, saibam que vocês responderam, e assim, quando eu trazer para a sala de aula, assim, vocês vão verem, né, se acertou, se errou e quais as dúvidas que ficaram. Professor. Oi. E outra coisa também que ficou muito bom, que ficou bem declarado isso aqui, que a pessoa, se tiver dúvida disso aqui, não precisa chamar lá no grupo, pode chamar no privado que o professor responde, para ninguém ver, né? Então, sim, exatamente. Eu tenho... Porque às vezes tem gente que pode ter vergonha. Se eu perguntar lá no grupo, todo mundo vai ver. Se perguntar no privado, ninguém vai ver, sabe? Eu achei muito legal isso também, sabe? Sim, o ano passado eu passei muito por isso. Eu peguei uma turma que era extremamente tímida, até mesmo para mandar no privado do professor. Eles tinham muito esse receio, assim, de errar coisas ou de falar uma coisa sem nexo aqui com aquilo que a gente está trabalhando. Só que vocês têm que entender que a gente é totalmente conivente com todas essas situações que ocorrem na sala de aula. É normal a gente não entender nada de um conteúdo, às vezes é uma coisa totalmente complexa para uma pessoa. Então perguntas, às vezes, que não tem muito sentido, tudo mais, podem ocorrer e faz parte. Isso daí não é motivo para ter timidez ou de chacota, não. Isso daí faz parte, né? Então eu sou totalmente disponível. Pode falar. Às vezes não tem sentimento para outra pessoa, mas para a pessoa que está perguntando tem, né, professor? Sim, então, exatamente. É o primeiro ano que eu estou aqui na aula, mas eu ainda vejo que às vezes tem muita gente que parece que tem vergonha de fazer a pergunta, mesmo no privado não tem vergonha, sabe? Eu acho que não precisa disso, sabe? Então não pode fazer. E vocês dão liberdade para isso, né? Sim, exatamente. E eu até... Meu primeiro ano aí, sabe? Na minha escola que eu estudava, eu conhecia todo mundo, sabe? Eu conheço, mas eu ainda vejo que tem gente que fica meio tímido de fazer pergunta. Aí quando você fala... Não é só você não, todos os professores falam, gente, você pode perguntar o que você quiser, não interessa a pergunta. Você tem que perguntar mesmo para saber, porque senão você não vai saber nunca. Exatamente. E às vezes o que você perde numa pergunta, numa coisa que você tem dúvida, você vai te influenciar totalmente o conteúdo lá pra frente, o entendimento de todo o restante do conteúdo, que na biologia, por exemplo, assim como várias outras disciplinas, a grande maioria, na verdade, se não todas, né, que a gente pode falar, os conteúdos de alguma forma conseguem se relacionar entre si. Há uma certa relação. Por exemplo, nessas características gerais de seres vivos que a gente está trabalhando, né, nesse período, olha quantas características a gente trabalhou e como que isso se relaciona de alguma forma. Então, vocês não entender uma, às vezes vai dificultar o entendimento de outra. Igual, vocês terem dificuldade no entendimento da reprodução hoje, pode dificultar o entendimento da evolução, que a gente vai trabalhar um pouco na próxima aula. Então, é legal que vocês saiam daqui hoje, né, entendido realmente as diferenças entre reprodução sexuada, assexuada. Tenho gostado, né, dos vídeos, né, do que eu preparei para vocês, né, porque foram os vídeos, eu acho, que mostram bem, né, os processos que eu trabalhei aqui em sala. E vou postar uma atividade extra, então provavelmente amanhã eu vou postar tudo, né, lá assim, porque geralmente o meu upload de vídeo é bem ruim assim, então vai demorar um pouquinho até que eu edito e eu posto os vídeos lá no YouTube. Professor, oi.
Eu sei que às vezes vocês põem a resposta lá, isso aqui não é. Bom mesmo é quando vem a resposta lá, que vem para você dar para responder lá onde vem a pergunta, sabe? Será que podia ser assim? Ou... Como? Eu não entendi. Não, o que acontece? Eu estou vendo, até eu mesmo tenho dificuldade. Quando vem a resposta e você não consegue responder lá onde o professor pediu. Aí ou você tem que copiar ou tirar uma foto para mandar de volta, isso e aquilo. Será que não tinha como mandar assim, para você responder lá onde o professor mandou, não? Vocês estão tendo problemas então de responder no próprio Google Sala de Aula? Não, assim, eu tenho hora que sim. Eu tenho hora que sim, sabe? Porque quando vem a resposta lá, vem a pergunta e você pode responder lá, eu acho bem melhor. Eu acho que às vezes tem gente que está tendo mais dificuldade nisso. Eu tenho. Sabe? Porque tem uma parte, professor, que fica escrito assim, criar, que a gente tem que clicar para abrir alguma coisa. Eu não sei se é porque eu vejo só no celular, sabe? Eu não sei se no computador tem outra opção. Aí eu acho dificultado, mais dificultoso, sabe? Então pode ser por isso também, sabe? Tá, eu vou procurar olhar isso direito. Eu tenho que responder é fácil. Quando a pergunta vem só para responder, sem ter que criar, sem ter que adicionar, é fácil. Mas geralmente a gente está tendo mais problema quando vem naquela parte que fica escrito criar, adicionar. É verdade, eu concordo com a Liana, é verdade. Sabe, professor? Eu acho que é isso que o pessoal às vezes não quer falar isso e aquilo, mas a dificuldade eu acho que está mais aí. Mas a dele não exercício. A aula de biologia não vem nenhuma assim ainda não. O que vem mais é do professor de educação física, de espanhol e de professor de arte só. Os restantes dos professores não vieram assim ainda não. Tá, conforme o exercício que é mais difícil. Tá. Entendeu? Tá, a Júlia já tá aqui, então ela meio que ouviu isso daqui. Eu vou falar com o pessoal também lá no grupo do WhatsApp e a gente vai levar isso de pauta de reunião. A gente vai conversar um pouquinho na segunda-feira para ver se a gente muda isso daí então, para ver se facilita. Mas eu quando não dá para mandar, para ver se vai mudar um pouco. Tenta fazer, sabe, para ver se vai mudar. Eu acho que vai mudar, sabe? Porque muita gente tem dificuldade. Eu mesmo tenho dificuldade, porque no meu celular eu ou tenho que copiar ou tenho que buscar lá, sabe? Então, eu acho um pouco mais dificultoso. Tá, agora eu tô tomando um pouco da aula da Júlia, gente. Já passou 3 minutinhos. Obrigado, hein? Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.